Dado esse contexto que a gente pode passar contexto para uma LLM poder responder perguntas do nosso conhecimento, eu tenho aqui um script em Python que é um exemplo disso, de uma RAG. Basicamente essa estrutura aqui. Eu tenho dados estruturados, não estruturados, dado que for, processei ele no Python, dividi em blocos, botei num banco de dados de vetores e eu vou recuperar apenas os chunks, os pedaços de informação que são importantes para a minha pergunta. Então, se eu tenho um banco de dados com a história de Brasília e eu estou perguntando para a IA sobre presidentes, ela vai pegar só os dados que eu tenho de Brasília que são referentes a presidentes. Ou se eu tenho um banco de dados já vetorizado, já tratado para recuperação de literatura nacional, e eu pergunto sobre cortiço, ele vai me recuperar apenas o cortiço, por exemplo. Ele vai fazer isso por um cálculo de similaridade entre a pergunta do usuário e a informação que eu tenho guardada em banco de dados. No caso, eu peguei aqui 3 URLs sobre dicas para completar uma maratona. Sobre você tem que estar correndo há 2 anos, o corredor pelo menos tinha que ter feito 2 ou 3 meia maratonas antes, dá dicas de como se preparar uma meia maratona. Profissional, esse aqui é o Sesc, site do Sesc, tudo aberto. Você tem um Globo Esporte Saúde aqui, já é Globo Saúde. 8 dicas para quem vai correr primeiro no meia maratona. Imagina que a gente pudesse dar isso aqui tudo de contexto para a LLM me responder. Então eu dei esses sites, eu fiz o scraping desses sites usando essa biblioteca, o Firecrawler. Ele vai transformar, ele recupera esses dados em, por exemplo, Markdown. Então eu consigo ver o conteúdo da página pelo Python. Eu peguei, mas poderia ser, por exemplo, vários PDFs que eu transformei em conteúdo legível pelo Python, vários livros, vários arquivos JSON, CSV, enfim, vários documentos. Transformei eles em documentos, filtrei, só peguei o que era importante, o conteúdo da página, né? E metadados. Botei numa banco de dados Chroma de vetores e agora eu tenho um recuperador, né? É uma função que recupera os documentos. Agora, diante de uma pergunta do usuário, eu vou olhar para os documentos que eu tenho guardados e vou recuperar apenas os que importam. Então, eu tenho uma função de retriever. Eu vou perguntar para ele como preparar uma meia maratona. Eu recupero uma lista de documentos que importam para me responder essa pergunta, como contexto. Então, eu perguntei como preparar uma meia maratona, ele me disse sim, eu tenho um documento que fala sobre maratonas. Mas eu perguntei sobre Harry Potter, ele me fala não, eu não tenho nada sobre Harry Potter para te falar, dado o seu contexto. Agora, esse aqui é basicamente a parte que vai pegar o contexto e a pergunta do usuário e vai cuspir para ele uma resposta. É a parte da engenharia de prompt. Basicamente falando para o ChatGPT, olha, você é um assistente que me responde perguntas com respostas precisas. Use o contexto dado para responder a pergunta, apenas o contexto. Se você não sabe, deixe claro que você não sabe. Se você não sabe, diga, não sei. Então eu passo para ele a pergunta do usuário, eu passo para ele o contexto, que são os documentos que a gente recuperou, e ele vai me responder. E isso aqui ele vai me responder usando o Llama local, que é o que está rodando aqui na minha máquina local. Fiz a cadeia, né, o prompt, LLM e o parser que vai responder isso como string. E eu perguntei, o que eu devo fazer antes do dia da minha corrida? Ele fala de água, né? Inclusive essa resposta nem está tão boa porque existe um processo de fine tuning aqui para a LLM não alucinar. Então eu perguntei aqui, o que eu devo fazer antes da minha corrida? Ele me falou algo que estava nos documentos. Os documentos falam muito sobre estoques de água. Eu devo responder suas perguntas com respostas precisas. E ele me falou sobre estoques de água, porque é isso que os documentos me falavam sobre água, que era uma das coisas mais importantes que eu tenho que fazer na corrida. Mas eu perguntei para ele, o Harry Potter morre no final dos filmes e ele não sabe. Eu sou um assistente que responde perguntas com respostas precisas. Ele meio que desviou da pergunta, porque ele não tem contexto sobre Harry Potter. E então, basicamente é assim que você faz uma LLM, um modelo de linguagem, responder em cima da informação que você passa para ela.